Povo de Deus, Salmo 132, uma promessa antiga, cântico de romagem, é o título aqui na minha Bíblia, Plenitude. Já temos falado nos capítulos anteriores sobre o cântico de romagem, e se você se interessa em entender sobre isso, basta ver, assistir, né, os vídeos anteriores, praticamente todos eles fazem menção a essa, né? Se não for o anterior, é um pouco antes, porque são 15 salmos na sequência que falam sobre o cântico de romagem. Em geral, é um cântico de peregrinação do povo de Israel, depois que saiu do exílio babilônico, ou é um cântico relacionado à peregrinação que eles tinham que fazer anual, 3 vezes ao ano, relacionado à festa do tabernáculo, festa de Pentecoste e Páscoa, que são as 3 festas obrigatórias que eles tinham que fazer. Então, eles cantavam nesse percurso, né, esse cântico. Ou então é um cântico que era entoado quando chegava em Jerusalém, na subida do templo ali, algum momento ali em Jerusalém ou no próprio templo, tinha a subida, né? Por isso também tem alguns títulos que fala Cântico dos Degraus, né? Isso aí são informações gerais que nós temos desse Salmo 132. O Champlin o classificou aqui, segundo o estudo de Champlin, de um salmo de liturgia que comemora a escolha divina de Sião, no caso da cidade de Sião como cidade sede, não é isso? E da dinastia davídica. Então, desde muito tempo, lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, a profecia de Jacó já dizia que o cetro não sairia de Judá. Então já havia uma promessa. Então lembre-se que quando foi escolhido o primeiro rei de Israel, Saul, ali era apenas um parênteses, porque sempre teve profecia que o reinado era por parte da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a tribo de Saul. Ok? Então se observa que estão voltando, ficaram 70 anos na Babilônia, partindo do princípio que o cântico de romagem se refere a esse momento histórico, ah, ah, eles vão se reestabelecer. E aí, como é que vai ficar a questão de quem vai ser rei, de quem vai reinar, qual tribo? Então, o cântico aqui já está fazendo menção à promessa antiga. O Senhor lembra que a promessa é da tribo de Judá, o reinado. Então, já estão voltando, já, já se antecipando a possíveis problemas, a possíveis interesses políticos, não é isso? E enfatizando que o reinado é de Davi. Davi esse que se esforçou muito, segundo o próprio capítulo aqui, né? A partir do versículo 3, né? Na verdade, a partir do versículo 1, né? Davi fez, segundo, que Davi fez um voto que não ia descansar, né? Até que encontrasse lugar de morada para, para Deus, no sentido de fazer um tabernáculo, de trazer a arca que estava em determinado lugar para um lugar fixo. Então, segundo o texto, Davi colocou isso como propósito e não descansou enquanto não cumprir o propósito de levar a arca, de ter um lugar adequado para a arca. Só que nós sabemos que entre os propósitos dele estava a edificação do templo, né? E Deus falou que ele não ia fazer aquilo, que ele não seria a pessoa escolhida para edificar o templo do Senhor. Mas ele tinha o coração daquilo, ele tinha um propósito daquilo firmado, ele trabalhou em função daquele propósito, né? E parte do propósito ele conseguiu, porque ele não construiu, mas deixou tudo organizado, o material pronto para construir, levou a arca para Jerusalém. Então ele não conseguiu cumprir tudo, porque Deus não deixou ele cumprir tudo. Mas naquilo que estava ao alcance dele, que Deus permitiu, ele alcançou e ele fez. Aí aqui nós já temos um grande ensinamento, é isso. Por mais que você tenha boas intenções, né? Por mais que seja para o Senhor,
você não tem a garantia que Deus está satisfeito com aquilo. Mas é para Deus, pastor. É para a honra e para a glória de Deus, sim. É para você, para a tua honra. Você pode estar até bem intencionado, mas Deus não quer isso para a tua vida. Pode ser que algum projeto que você é tão empolgado para fazer para o Senhor, que você fica altamente estimulado e já esteja até trabalhando nisso, tem que ter, sabe, tem que ter sensibilidade de buscar o Senhor, porque mesmo com boas intenções, mesmo que seja para a glória do Senhor, pode ser que Deus não queira que você faça, que eu faça. E no caso de Davi, acabou, parece que o impedimento maior foi ele, porque Deus deu as razões. E uma das razões é que Davi foi muito sangrento. Davi deu umas exageradas, não é isso? Por isso ele não reconstruiu o templo. Não sei se o pecado de Betseba também estaria dentro do bojo, né? Deus é onisciente, sei lá. Mas a verdade é que Deus não quis. Então, o fato de você ter boas intenções, o fato de ser para a honra e para a glória do Senhor, não é garantido que o Senhor está satisfeito com o teu projeto ou com o meu projeto. Devemos ter essa sensibilidade. Aqui tem uma expressão bem enigmática, né, que é muito usada nos Salmos, versículo 1. Lembra-te, Senhor, né? Lembra-te, Senhor. O Senhor esquece de alguma coisa, mas essa é uma expressão poética, não é isso? Bem curiosa. Eu nunca vi uma explicação sobre isso aqui, tentei pesquisar, mas é uma expressão bem enigmática. Lembra-te, Senhor, um Deus onisciente, um Deus onipotente, onipresente, o El Shaddai Todo-Poderoso não precisa de lembrar de nada, porque nada esquece. Mas claro que tem a expressão poética aqui, mas por que o salmista falou isso aqui? Será que o salmista não tinha uma visão limitada de Deus? Entendeu? Será que ele mesmo não concebia ainda um Deus ainda que, apesar de ser o El Shaddai, ele era capaz de esquecer? Será que o salmista tinha isso? Porque nós sabemos que a história do povo de Deus é uma história crescente, né? Eles foram evoluindo, conhecendo cada vez mais Deus. Eles estavam em um período onde era muito idólatra, aí depois veio um período onde não era mais idólatra, mas ainda acreditavam na existência de outros deuses, né? Aí depois eles evoluem para uma maturidade de entender que não há outro Deus, só existe um Deus, é o Deus de Israel, né? E tudo é um processo. Então, será que nesse processo aqui ele está ainda com a mentalidade ainda limitada sobre Deus? Ou é simplesmente realmente uma questão só poética? É uma questão interessante. Então, essa é a base aqui do texto. Eles estão voltando e o salmista aqui já está fez uma composição já pensando na reorganização monárquica do povo, e lembrando que a monarquia tem que vir por promessa de Deus para Davi, para a dinastia de Davi, né? Para que realmente justamente evitasse qualquer outro tipo de tentativa, né, vamos dizer assim, de que outro rei que não seja da linhagem de Davi pudesse ser escolhido, né? Versículo 10: por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. É? Ou seja, eles já sabiam que Deus tinha ungido um líder, ah, ah, e esperava que realmente Deus fizesse valer a própria promessa dele, né? Porque ele tem um ungido, ele tem um escolhido. E na mente do pessoal, o escolhido está na tribo na linhagem de Davi, ok? E aí, olha o que diz o versículo 12, sempre tem a questão da condicional da aliança. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Então tem um condicionamento. Na palavra de Deus tem o condicionamento. E se o povo fizesse o condicionamento, eles teriam. E isso é até nos dias de hoje. Há a graça de Deus, mas também há os condicionamentos. A graça, ela está dentro de princípios, né? E se você não obedecer os princípios, você não vai desfrutar. Você nem ninguém vai desfrutar dessa graça. Versículo 13, 14.
Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então, eles já sabiam. Deus havia falado que habitaria no meio dele. Por isso, aquela questão, aquela ideia ali de que o pessoal começou a conceber que Deus realmente morava lá dentro do templo de Israel. Assim como você mora dentro de uma casa, o pessoal achava que Deus morava lá dentro do templo de Israel. E foi difícil de desvincular disso. Mas de alguma maneira me parece que didaticamente Deus quis que o povo tivesse essa ideia, mesmo que tivesse uma ideia limitada, né? E isso era muito forte na mente do povo de Israel. E isso ainda prevalece até o dia de hoje, apesar do véu do templo ser rasgado. As pessoas ainda têm essa mentalidade de que a igreja é um lugar santo, o tijolo é um lugar santo, e que ali Deus habita de alguma maneira, né? Tem uma presença especial ali no templo, independente da existência de culto ou não, ainda há pessoas que têm esses resquícios do entendimento judaico. Versículo 15: Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Né? Pobre. Jesus uma vez falou, né, que os pobres sempre tereis convosco. Desde que o mundo é mundo, existe o pobre. Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui que abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Então a questão aqui não é ser pobre. A questão aqui é se o Senhor está abençoando, providenciando o pão do pobre. Então a grande questão de quem é pobre não é ser pobre. A grande questão de quem é pobre é estar ou não debaixo da obediência da aliança do Senhor. Porque mesmo sendo pobre, a palavra diz que o Senhor vai satisfazer a necessidade deles. Então basta aí. Tem coisas na vida humana que não depende de você querer só. Depende de você fazer mais muito esforço. Você quer uma faculdade, vai ter que ralar muito. Tem coisas na vida que você tem que lutar muito para conseguir. A graça não, a graça ela não é difícil de conseguir. A aliança do Senhor não é difícil de conseguir. A, a, a Bíblia fala que o caminho, os mandamentos dele não são pesados. Afinal de contas, fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo, que é leve. Jugo suave é leve. O problema é que nós não usamos as ferramentas e o negócio fica pesado. Lembrei daquela canção que nós cantamos na igreja, né? É fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo, entendeu? Então nós que muitas vezes trabalhamos, prejudicamos todo o processo. Porque se nós fizermos o processo, o que vai fazer diferença não é ser rico ou ser pobre. Não é ter cultura ou ter cultura. É estar debaixo das bênçãos do Senhor. E essas bênçãos, ela é condicionada a nosso posicionamento com relação à aliança. E finalizamos o versículo 17, 18. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então a questão não é também não é ser pobre, a questão não é ter inimigo ou amigo. A grande questão é estar em harmonia com o Senhor. E estando em essa harmonia, a bênção, a proteção é garantida dentro dos projetos dele, dos propósitos dele. Que muitas vezes, dentro do propósito dele também tem o quê? Tem a tribulação, tem a dor, tem o treinamento. E aí, muitas vezes, nós temos dificuldade de aceitar essas coisas. É isso. Pense em todas essas coisas e que Deus os abençoe.